Volvo, pela segurança de todos. Vamos para a nossa primeira pauta, porque o governador do Rio Grande do Sul, o mais jovem do país e potencial pré-candidato à presidência da República pelo PSDB, o tucano Eduardo Leite, assumiu em entrevista ao Conversa com o Bial da TV Globo que é homossexual. Paulinha, a repercussão sobre essa revelação foi gigantesca no meio político e também entre os ativistas, né? Traz o balanço pra gente, por favor. Então, primeiro vamos ouvir a fala do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, quando ele entrou nesse assunto da sua orientação sexual no programa Conversa com o Bial na noite de ontem. Ouçam o que disse Eduardo Leite. Nesse Brasil com pouca integridade nesse momento, a gente precisa debater o que se é, né? Para que se fique claro e não se tenha nada a esconder. Eu sou gay e sou um governador gay. Não sou um gay governador, tanto quanto Obama nos Estados Unidos, não foi um negro presidente, foi um presidente negro e tenho orgulho disso. Tá aí a fala, até esse finalzinho, né? Sou um governador negro, não um presidente negro, não um negro presidente, ou um governador gay, ou um gay governador. Polemizou um pouco, né? As pessoas se posicionaram, tipo assim, tanto faz, porque na verdade faz parte da sua identidade e é uma coisa importante também. Então muita gente foi lá e, pô, sei lá, sou um jornalista gay e um gay jornalista, né? Querendo dizer, somos os dois, né? Não há isenção nesse sentido, porque é alguma coisa que faz parte da sua vida e que de alguma forma você estaria defendendo, né, na sua vivência. Muita gente falou um pouco sobre isso. Mas uma repercussão, porque teve muito apoio, muita gente apoiando o Eduardo Leite. Por exemplo, o governador de São Paulo, João Dória, fez lá um tweet: admiração e respeito ao meu amigo Eduardo Leite. Luciano Huck foi também. Rápido, Dória, hein? Na hora, falou. Já tava lá. Admiração e respeito. Luciano Huck escreveu o seguinte, ó: o exemplo de transparência de Eduardo Leite entra para a história do Brasil como um divisor de águas. O governador do Rio Grande do Sul mostra a fina sintonia com o espírito deste novo tempo em que diversidade e democracia andam de mãos dadas. Orgulho. Teve também a Manuela Dávila. Ela escreveu: no Brasil do ódio e da intolerância, assumir a orientação sexual é um gesto de coragem. Meu abraço ao governador Eduardo Leite, com quem mantém uma relação de respeito há anos, mesmo com posições políticas que nos distanciam. Que sejamos livres para ser quem quisermos ser. E aí teve também quem colocasse ponto de crítica, né? A diretora e atriz Mica Lins escreveu ali no Twitter o seguinte, ó: não importa se Eduardo Leite é conservador, teve muita coragem de assumir sua homossexualidade publicamente e deve ser louvado por isso. Ao que Jean Willis respondeu: louvado é um pouco demais. Acho bacana, aplaudo, mas miro a notícia com muita crítica e olhar de quem conhece as artimanhas das bichas de direita que optam por sair do armário em certos contextos. Meu Deus, que pessoa. Que é isso? Sem foi educação. A fala do Jean Willis aí, em resposta à amiga. Teve também o Thiago Amparo, que a gente traz aqui, ele que é professor de Direito, é colunista da Folha, que disse o seguinte, ó: parabéns, Leite. Agora, assumidamente parte de uma das populações mais atacadas por Bolsonaro, faria bem se redimisse do apoio de 2018, reforçasse que não o apoiará em segundo turno e que lutará para que outros LGBTs não brancos e pobres não morram mais nas mãos da LGBTfobia à solta. E aí, um ponto também que muita gente levantou, essa questão do apoio a Bolsonaro em 2018, né? E que não foi abordado, inclusive, na conversa com o Pedro Bial. Muita gente acha que o Bial deveria ter colocado esse ponto. Acho que muita gente ainda quer ouvir o que o Eduardo Leite tem para dizer a respeito disso, né? Se ele se arrepende, se não, enfim, porque algumas pessoas consideram isso contraditório. Também teve gente levantando algumas coisas que aconteceram durante o governo dele, mulheres de esquerda, principalmente colocando a questão de testes de câncer do colo do útero, que foram errados, enfim, erros da administração
também em relação ao meio ambiente, que as pessoas consideram erros, enfim. Muitas coisas ali sendo colocadas a respeito do Eduardo Leite, que talvez muito conhecido lá no estado dele, pois eleito, mas talvez não tão conhecido no Brasil. Aí eu quero saber qual que é o balanço de vocês em relação a tudo isso que aconteceu ontem. E que talvez seja essa pouca rejeição, esse pouco conhecimento nacional sobre o Eduardo Leite, a pouca rejeição que ele tem, talvez seja um dos grandes trunfos dele, Paulo Matias, talvez somada agora a essa revelação nessas prévias do PSDB, em que ele concorre com o governador de São Paulo, o João Dória, com o Tássio Gereissati e também com o Arthur Virgílio, né? Então, ele mesmo admitiu que está, assim, fazendo essa campanha, tem percorrido outros estados como São Paulo, Rio de Janeiro, tem conversado e está se mostrando bastante disposto, né? Ele fala, olha, eu sou um político jovem, nunca me coloquei como jovem para poder falar, olha, eu sou novo na política, mas também acho que a minha idade não atrapalha. Eu acho que eu tenho a agregar. Então, por isso, e ele também é contra a reeleição, né? Para o mesmo discurso do Dória. Então, já que ele não vai se reeleger, tentar a reeleição como governador, ele vai tentar agora como presidente em 2022. Sobre o Bolsonaro, ele fez uma rápida menção durante a entrevista, dizendo só o seguinte, olha, eu acho que o Brasil não tem que olhar nem para o passado, se referindo aos governos petistas, e nem ao presente, se referindo ao governo Bolsonaro. Tem que olhar para o futuro. E quando o Bial perguntou para ele sobre a diferença entre ele e o Dória, porque claro que o Dória ele está um passo à frente nessa disputa pelo fato de ser governador do principal estado do país e tem a questão das vacinas, né, de ter contribuído para trazer a primeira vacina para o país, que foi a Coronavac. E aí ele meio que tentou, foi até aí que ele entrou no assunto sobre a homossexualidade, mas antes ele falou sobre integridade. Só que aí ele fala, olha, eu acho que a integridade é muito importante na política, não estou dizendo que o governador de São Paulo não seja, mas nós temos condutas políticas diferentes. Eita. Aliás, o que você acha sobre isso, Paulo? Mas não entrou no assunto. O que ele estava se referindo quando ele falou sobre integridade? Eu acho que o Eduardo Leite é um político bem diferente do Dória, absolutamente diferente do Dória. Primeiro porque é um político de carreira mesmo. Se for analisar a história e o histórico do Eduardo Leite, ele foi prefeito de Pelotas, ele foi vereador. Aos 23 anos. Ele é um cara que enfim, teve a vida pautada nisso. O Dória não, o Dória era empresário, aí virou prefeito, depois foi governador. Então tem uma diferença. O Eduardo Leite é um cara mais, como é que eu posso dizer? Mais low profile, um cara mais de pequenas falas, poucas aparições, mais discreto. É muito diferente do Dória, que tá o tempo inteiro na mídia, tá com, manchetes e falas muito mais fortes. Eu acho que tem diferença significativa entre os dois. Agora, em relação ao Eduardo Leite, eu acho que é importante a gente colocar aqui, né, e pensar um pouco do nosso contexto, do nosso mundo que a gente vive hoje. Isso nem deveria ser notícia, né? Uma pessoa dizer que é homossexual e ter, nossa, essa surpresa de todos, né? Isso é uma coisa que, enfim, eu sou da tese que eu não tenho nada a ver com o que as pessoas fazem entre quatro paredes. Não o que ele é, o que ele faz como político, como gestor. Nada a ver. Eu acho que cada um faz aquilo que quiser dentro da sua vida pessoal e eu não tenho nada a ver com isso. Agora, é importante a gente fazer um destaque aqui de que o brasileiro ele precisa compreender que são coisas diferentes, né? Um governador dizer que é gay, olha, sou gay, homossexual, isso em nada nem o faz melhor político e nem pior político. Uma coisa é você ter a sua orientação sexual, outra coisa é o trabalho como você faz como político. Isso não pode dizer, as pessoas não podem cair numa falácia de nossa, que fofo, que lindo, ele é maravilhoso. Mas eu acho que ele sempre tentou fugir exatamente disso, né, Paulo? Peraí, nós temos que analisar o trabalho político. As pessoas, infelizmente, às vezes o brasileiro ele confunde um pouco isso, né? Deixa um pouco a emoção acima da razão. Então outra coisa. Agora, passando a bola para o nosso Adrilles Jorge, eu acho que essa
é uma belíssima estratégia política de entrada de um nome que pode ser o grande nome de uma possível terceira via. Por quê? Ele tem um trabalho privatizador no Rio Grande do Sul, uma pauta mais liberal, que é uma pauta que essa classe média, média alta, apoia no Brasil. As grandes metrópoles hoje apoiam um Estado mais enxuto, com menos impostos, enfim, ele tem o que mostrar no Rio Grande do Sul. E desta maneira, com uma firmeza mais na sua posição sexual, na sua posição aí que ele disse declaradamente ontem ser, eu acho que ele também faz um aceno para uma centro-esquerda que gosta muito disso, que quer realmente ver as pessoas que são homossexuais se posicionando. E se eu não me engano, ele é o primeiro governador na história do Brasil a se posicionar firmemente dessa maneira, né? Não, exato. A se posicionar, estou falando não a ser. A ser eu também posso listar vários aqui, mas se posicionar claramente com a firmeza que ele se posicionou, eu nunca tinha visto. Agora, é ou não é uma boa estratégia, Adrilles? Eu vou até surpreender um pouco a Paulinha. Eu acho que é mais que uma estratégia. É um ponto positivo na luta contra o preconceito contra os homossexuais. Eu sempre falo dos exageros de uma esquerda identitária, não por ela ser injusta em si, mas porque ela vê e exagera e faz uma caricatura de preconceitos e impõe preconceitos a muitas pessoas que não têm, exatamente para se colocar no lugar de vítima, os ativistas, né? E projetar uma luta entre pessoas. Esse é meu problema em relação a essa luta identitária mais radical, mais aguerrida e mais agressiva. Mas a questão existe, claro, pontualmente, episodicamente, mas muito ainda, uma luta pela visibilidade de uma população LGBT, e o Bial fala isso muito bem. 20 anos atrás, se alguém se colocasse como homossexual, uma figura pública, um homem público, um gestor, um governante, ele seria execrado e ele teria sua carreira praticamente destruída. Essa luta é interessante. Da legitimação de um homem que se coloca como homossexual, que é visto como um bom gestor, pelo menos honesto, com uma postura até agora ilibada, sem denúncia de corrupção. Tem falhas de gestão, eu acho que ele realmente, como o Paulo disse, fez privatizações, é um liberal, mas esse liberalismo dele foi contraditado pelo isolacionismo radical dele, o único que foi a ponto de proibir produtos, colocar produtos essenciais em prateleiras. Só que esse é um erro que, como o Vini falava aqui nos bastidores para mim, é um erro que foi comungado por todos os governadores, é uma discussão longa que a gente tem aqui, né? E tem mais uma coisa. O Bolsonaro, em que pese eu achar que a maioria dos preconceitos que atribuem a ele são falsos, genocida, racista, nazista ou coisa do tipo, a homofobia ele praticou sim. Diversas vezes, já falou que bateria num filho homossexual, que ninguém ama um homossexual. Esse tipo de declaração que ele deu no passado, hoje ele não dá mais, foi abominável. Então, quando o Eduardo Leite se coloca como homossexual em contraponto a um governante, a um presidente que tem um passado de falas eventualmente homofóbicas, ele demarca uma posição política muito clara. Ele demarca uma posição política muito clara contra o Bolsonaro, não a ponto de ganhar, eu acho que não tem a menor possibilidade de terceira via, nem ele, nem outro, mas de se cacifar como líder de um processo das prévias do PSDB, de cacifar como um candidato não apenas do PSDB, mas como de outro partido, de se colocar acima do Dória, por esse contraponto também à personalidade extremamente automarqueteira do Dória, que, quer queira ou quer não, tem 70% de rejeição no próprio Estado, é um candidato praticamente natimorto como candidato à presidência da República, e ele tem a vantagem, entre aspas, do desconhecimento que pode se descortinar como uma via que pode dar um frescor ao PSDB de não ficar exatamente vinculada a apenas caciquismo. De resto, é um candidato que se coloca de maneira, num ponto muito crucial, essa coisa identitária, mas num ponto positivo, que eu acho identitário. Tem falha de gestão, como eu disse, mas eu acho que ele faz uma sombra grande ao Dória, sobretudo, e faz esse contraponto como um candidato moderado, de centro, uma direita liberal e antipreconceituosa. Isso pode ser algum tipo de pequeno estorvo para o Bolsonaro, e ele tira votos, não do Bolsonaro, mas do Lula. Agora, vocês vão concordar eu acho que ele tira voto dos dois, hein? Mas acho que não, do Bolsonaro eu acho que não. tira sim, tira de uma classe média que vai no Bolsonaro por não ter opção. Isso sem sombra de dúvida. Agora, eu acho que a gente pode chegar num consenso aqui, nós quatro, de pensarmos o seguinte, a polarização tá clara, Bolsonaro e Lula. Sim.
Se houver uma terceira via, mas assim, muito no se, da maneira como está colocada, é um só que tem espaço. Sim. Certo? Sim. Ou seja, Ciro, Dória, Mandetta, quem mais, Adrilis? Ciro, Dória, Mandetta, Eduardo Leite, agora o Datena. Enfim, não sei se Datena, enfim. Não vai. Desses vai sair um, porque senão o que vai acontecer é Bolsonaro e Lula no segundo turno. O Moro tem essas coisas, vai, não vai. E ele também agrada, Paulo, você falava até fora do ar também, essa ala mais antiga do PSDB, né? Eu acredito que sim. Serra, Alckmin, né? Que é uma ala, né, importante, né? Que também já... foram governadores de São Paulo. Agora eu também lamento muito essa manifestação do Jean Willis, que é um político que eu já admirei pela política inclusiva dele. Eu nunca admirei o Jean Willis. Não, pela política inclusiva. Agora, que coisa, né? Sem educação, né? Pede, eu gostaria de fazer um contraponto. Pede por respeito, pede por... Gostaria de fazer um contraponto. Eu nunca gostei do Jean Willis exatamente porque ele é a manifestação dessa esquerda identitária raivosa que coloca preconceitos. Ele já disse de pessoas que são racistas, que são nazistas, são fascistas, pessoas que nunca nem tiver simbolizaram, esboçaram algum tipo de preconceito. Ele se coloca no lugar de vítima para poder massacrar o tempo inteiro. E olha o palavreado que ele usa. Essas bichas de direita. Ou seja, ele pratica a homofobia uma vez que ele pode se colocar como vítima preferencial. Então, porque ele é homossexual. Usar da prerrogativa do preconceito contra aqueles que são meus semelhantes. É uma coisa abjeta, ignominiosa e que ele sim, Jean Willis, ele é um reflexo de uma esquerda identitária absolutamente execrável, que enxerga preconceito e persegue as pessoas. É horrível isso, por causa de ideologia, porque ele é de direita, e nem é de direita, um cara de centro, então ele não comunga com meus valores de esquerda. E isso reflete exatamente aquela coisa da esquerda identitária. Não é em relação a preconceitos contra pessoas, mas quem está falando que merece preconceito ou aprovação. E ele fala em certos contextos. Quem escolhe o contexto para se assumir é a própria pessoa, quando ela se sentir confortável. É um senso oportunismo. E outra coisa, vamos ser sinceros, não é oportunismo. Quem é ele, né, pra falar? Gente, todo político... É horrível você ficar tentando tirar alguém do armário. Todo político se vende em algum momento. Isso não é exatamente um valor antiético. Ele tá fazendo mal a alguém, ele tá enganando alguém, ele teve um senso de oportunidade que tá próximo das prévias, se colocou como homossexual, isso agrega junto ao público LGBT, agrega votos, agrega a imagem dele, ele tá fazendo mal a quem? Ele tá mentindo? E o João Willis não se utilizou disso também na carreira pública dele? É evidente, no BBB, desde o BBB até hoje. Gente. O tempo inteiro ele se coloca como vítima. E o Eduardo Leite não se colocou como vítima. Não. Isso é que é bacana. Não. Em momento algum.